Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 51. Isso, voltou. É que o som aqui saiu e voltou. Vamos lá. João, capítulo 1, um pouquinho mais baixo. João, capítulo 1, versos 35 a 51. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, és tu o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos vindo aqui, ó Pai, vendo aqui os primeiros passos de Jesus, a igreja, ó Deus, se formando, os discípulos sendo chamados, pessoas se convertendo, ó Pai. Pai amado, essa mensagem é a mensagem real, que fortalece a nossa fé, ó Deus. Uma mensagem de esperança, ó Deus. É o Evangelho que produz vida, ó Pai. E que, mais uma vez, o Senhor Deus esteja falando conosco nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado a respeito do tema sacerdócio real, com o título Para qual propósito fomos criados? Lembrando que nós somos criados para ser esse reino de sacerdotes, ou seja, para relacionamento, para intimidade com Deus. Todos nós sabemos o que é isso. Ninguém gosta de ficar sozinho. E às vezes, até mesmo tendo dificuldades nos relacionamentos, é melhor estar junto com as pessoas do que sozinhos. Quando se fala a respeito de Deus, ninguém pode viver sem esse relacionamento com Deus, pois a vida sem Deus é uma vida perdida. E nós ficamos felizes por saber que esse é o propósito de Deus, que nós sejamos o seu povo, que nós possamos nos relacionar com Ele. E Ele é esse Deus que proporciona condições para isso.
Sabemos que nós aprendemos e fortalecemos a nossa fé pela palavra, pelo Evangelho. E nós estamos então estudando o Evangelho de João, que quanto mais nós vamos lendo, nós vamos percebendo quantos detalhes, quantas coisas importantes para nós, que nós possamos assim aprender. Começamos a falar a respeito do Evangelho de João, da apresentação, de João como Jesus, a encarnação do Verbo, e logo chega o testemunho de João Batista, quando ele sempre, com grande humildade, fala que ele não é digno nem de lavar os pés de Jesus, mas que ele era a voz que clamava, que vem preparar o caminho, e Jesus é a verdadeira luz. Semana passada nós vimos como João Batista, de várias formas anunciou a Jesus. Até mesmo quando ele foi chamado lá no Sinédrio para responder algumas perguntas, que história é essa? Você está batizando, tem seguidores, quem é você? Primeira coisa que ele diz, eu não sou Jesus. E ele começa a dizer, esse Jesus que vocês não conhecem, e começa a ensinar a respeito de Jesus. E uma das palavras é, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente percebe que então, na leitura que nós fizemos hoje, a mensagem continua. Nós percebemos que João, aqui, no versículo 35, no dia seguinte, estava na companhia de 2 dos seus discípulos. E Jesus vem e passa. E o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus. Repare que a mensagem já está sintetizada, Semana passada ele falou que é aquele que tem primazia, Jesus é o ungido de Deus, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o que tem plenitude da graça, é o fim da lei, o revelador do Pai. E agora é como se ele estivesse com os seus discípulos e dissesse, este é o Cordeiro de Deus. Sabe quando aquela frase nos faz lembrar da mensagem completa? E naquele momento, é esse que você estava falando ontem. E esses 2 discípulos foram atrás de Jesus, foram seguir a Jesus. Versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isso, seguiram Jesus. É como se eles estivessem andando numa direção e Jesus viesse numa outra direção, ou passado de lado. Sabe quando você encontra com alguém? E aí ele diz, lá, Jesus. E eles falam, então tá bom, Tchau, João, eu vou lá. Mudaram a direção e foram seguir, e foram andar com Jesus, e foram falar com Jesus. Aqui diz no verso 38, que eles começaram a seguir Jesus, e Jesus, versículo 38, Jesus voltando-se, e vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Que buscais? E nós percebemos aqui a atenção que Jesus vai dar àqueles homens. E repare que ele não diz a quem buscais, mas o que buscais? O que vocês estão buscando? Estão buscando perdão pelos pecados? Vocês estão buscando salvação? Vocês estão buscando seguir mais um outro ídolo qualquer? O que vocês buscam? E a resposta deles também é interessante. A resposta deles, aqui na sequência, no mesmo versículo, onde assistes? Disseram-lhe, Rabi, onde assistes? Ou seja, eles chamam Jesus de mestre. Nós buscamos um mestre, é como se eles dissessem isso. E onde assistes? Ou seja, eu gostaria de aprender, eu gostaria de um momento íntimo, de estar em um lugar sem tanto barulho, sem tanto movimento. Nós queremos falar, nós queremos aprender, nós queremos ouvir, queremos estar com Jesus. E nós vimos aqui que no verso 39, Jesus diz, vinde e vede, ou seja, podem me seguir, vinde e vede. Foram, pois,
e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Se você tiver ainda a sua Bíblia, por favor, vai seguindo, nós vamos ler todos esses versículos. E aí nós percebemos, irmãos, uma coisa muito interessante acontecendo. Hoje nós temos uma igreja, um hall de membros, nós temos tudo aquilo que começa nessas páginas aqui do Evangelho. A igreja está se formando. Um João Batista, que falou de Jesus, agora Jesus aparece, e as primeiras pessoas são esses 2 discípulos, sendo que um deles aqui é destacado, né, na sequência, que era o André. Então nós percebemos uma igreja se formando, e a gente vai perceber aqui nestes nomes, né, André, Pedro, Filipe, Natanael. Nós vamos ver aqui uma sequência de pessoas que vão seguindo Jesus, que são chamadas de uma forma diferente, e assim essa igreja vai se formando. É um grande espelho para nós, tanto para a evangelização, como nós podemos chamar pessoas a Jesus, mas também é uma forma especial de nós aprendermos como nós devemos seguir Jesus, como nós devemos nos comportar, como nós devemos amar a Jesus. Então nós percebemos aqui, verso 40, Jesus faz um convite especial para eles, vinde e vede, e no verso 40, nós já encontramos na sequência, depois de passar esse tempo com Jesus, André, um novo seguidor e um novo pregador. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. Então nós percebemos aqui André. André é alguém, digamos assim, curioso, que depois de ouvir a mensagem de Jesus e crer nessa mensagem, ele lembra da sua família, lembra do seu irmão. E seu irmão nada menos que era Simão, que é Pedro, o grande apóstolo. E nós percebemos que essa primeira pessoa que é assim anunciado, Jesus, à distância, é levada pelo seu irmão André. André não tem muito destaque, né? Nós percebemos assim, não é um homem tão destacado, mas ele tem um destaque, porque ele que foi falar de Jesus a seu irmão. Nós percebemos que nós não precisamos nos preocupar em ser o destaque, né? Mas que bênção nós podemos levar a mensagem de Jesus a outras pessoas, sejam elas que depois vão se tornar pastores, missionários, ou sejam elas mais pessoas que são membros da igreja. Mas anunciar Jesus é muito bom, porque nós temos essa oportunidade, né, de pregar, de levar outras pessoas assim a conhecer a Jesus. Qual é a mensagem de Simão? Qual é a mensagem de André, digo? Achamos o Messias. Achamos o Messias. Repare que aqueles não eram pessoas totalmente, digamos assim, ateus, pessoas que não estavam preparadas, que não ouviram a palavra. Eles tinham as escrituras do Antigo Testamento, eles tinham essa certeza de que Jesus estaria vindo, ou seja, eles só estavam ligando a pessoa de Jesus à pessoa anunciada na Bíblia. Nós, quando estudamos o Antigo Testamento, falamos várias vezes os vários tipos de Jesus na Bíblia, as várias coisas que exemplificavam, como o cordeiro imolado, que representava Jesus. Então, nessa hora, quando esses primeiros homens estão indo até Jesus, eles não são pessoas assim totalmente desconhecidas da Escritura. Eles estão ali testemunhando aquilo que eles já aprenderam. Por isso ele diz, achamos, né? Aquele que a gente está procurando, aquele que a gente está esperando. E nós percebemos aí, essa é a mensagem, né? E assim, então, ele prega a mensagem, achamos o Messias, aquele que eles esperavam, né? Aquele que eles esperavam. E o versículo 42, e o levou a Jesus. Também o levou a Jesus. Não só anunciou, não, vamos lá agora, né?
vamos ter oportunidade, vamos lá encontrar com Jesus. Agora Jesus, o que Jesus fez? Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André levou Simão a Jesus, mostrou o caminho, mostrou quem era Jesus, e agora Simão foi até Jesus. E Jesus, a primeira coisa que fez foi trocar o seu nome. Repare aqui um fato muito especial, que o encontro com Jesus trouxe uma nova identidade. Agora ele não seria mais conhecido como Simão, o filho de João, mas Cefas, que quer dizer Pedro, esse que se torna um grande apóstolo. E assim acontece conosco, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? A minha identidade, ela é aquela na qual Jesus dá. Como que Jesus te chama? Essa pergunta que você deve fazer. Não é como eu sou. E aí a gente vai lembrar dos nossos pecados, dos nossos fracassos, dos nossos problemas. Mas quem eu sou em Cristo? Que nova criatura e qual o nome o Jesus assim colocou em mim? Esse é o encontro com Jesus que traz uma nova identidade. Nós percebemos aqui então esse encontro com Jesus, uma nova identidade. Ainda na sequência, Filipe e Natanael. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Repare que é proposital essa diferença, né, de chamados. Um, João Batista fala: olha, ele é ali, e eles vão até Jesus. O outro, de repente, vai lá e fala: olha, vamos conhecer. E aí Jesus fala com essa pessoa. No caso aqui de Filipe, Jesus que disse a Filipe: segue-me. Jesus disse a Filipe: segue-me. E nesse chamado direto de Jesus, ele vai seguir Jesus. Ele segue Jesus. Segue-me. Filipe seguiu imediatamente, compreendendo também que ele era o Messias, que ele era aquele a quem eles esperavam. Versículo 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe não só seguiu Jesus, mas ele agora vai falar de Jesus. E ele chama Natanael. Qual é a pregação dele a Natanael? Achamos aquele. É parecida com a pregação de André para Pedro, né? Estamos esperando, nós estudamos, nós contamos em um dia em que Jesus estaria aqui. Ele chegou. Podia cantar, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Esse dia chegou. Mas Natanael agiu de forma estranha. Ele diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Ele age com um certo preconceito. Não que ele não fosse um homem de Deus ou um homem correto. Ele só estranha o fato de Jesus ser de Nazaré, filho de José. Mas qual foi a resposta de Filipe? Vem e vê. Estamos percebendo, irmãos, que há vários tipos de chamado, há várias formas de chegar a Jesus, certos de que é o Espírito Santo que convence as pessoas, mas há várias formas de se falar, de se anunciar, de se chegar a Jesus. Uns talvez Jesus especialmente dá aquele chamado direto, outros é um familiar que fala de Jesus, outros um amigo. Mas como a gente tem dito sempre, né, a mensagem do Evangelho tem que ser pregada.
essa conversão, ela vem pela palavra de salvação. E a mensagem de João era bem clara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você precisa de Jesus, porque pelos seus pecados você está morto. Não há salvação sem Jesus. E em Jesus você tem essa justificação, você tem paz com Deus. Então nós precisamos anunciar Jesus, falar de Jesus. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perceberam, irmãos? Embora Natanael tenha agido com certo preconceito, né? Dali pode surgir alguém bom, mas Jesus, ele destaca características boas de Natanael. Um homem em quem não há dolo, ou seja, Natanael, você é um homem que aguarda, é um homem que vive uma vida santa. E Natanael fica surpreso e fala: de onde me conheces? A resposta de Jesus é: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Jesus, o nosso Deus, conhece e nos vê em todo o tempo. Natanael estava distante de Jesus, mas Jesus não estava distante. Ele viu aquele homem. E sabemos que o próprio Jesus é quem providenciou para que ele fosse chamado. E aqui Natanael, espantado, né, sem falsa modéstia, ele coloca aqui: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, por maiores coisas do que estas verás. Eu disse que ele não é humilde, ou seja, que ele aceitou bem o que Jesus disse, né? Que ele não questionou, né? Em quem não há dolo. E ele responde: de onde me conheces, né? Esse sou eu mesmo, né? Aquele que não tem pecado, ou aquele que não tem pecado no sentido de ser perfeito, mas alguém que busca a santidade, que busca a perfeição. De onde me conhece? E o que tocou no coração de Natanael? A onisciência de Jesus. Diante da onisciência de Jesus, ele se rendeu e confessou: realmente, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus. Perceberam que ele esboçou um certo preconceito, mas agora, nesse momento, ele já não. Ele não questionou mais, né? Mas peraí, você é de Nazaré? Já esqueceu tudo. Ele, não, este é Jesus. Este é Jesus. E diante disso, ele se curva a Deus. Irmãos, nós vimos basicamente Jesus, João Batista, André, Pedro, Filipe, Natanael. Nós vimos que o evangelismo ele pode acontecer de diversas formas. E nessa noite nós aprendemos que nós devemos falar, anunciar a Jesus de diversas formas. E que nós podemos seguir a Jesus também. Nós aprendemos a respeito desses homens. João Batista nos lembra o quê, irmãos? A humildade que nós temos que ter como discípulos de Jesus. Mesmo carregando uma mensagem poderosa, mesmo sendo filho do rei, sempre devemos ser humildes, porque nós só somos filhos de Deus, porque nós somos adotados, nós estávamos perdidos, e nós nunca devemos esquecer de onde nós viemos. Nós somos colocados junto aos príncipes, nós somos exaltados, mas nós sabemos que Jesus merece e sempre vai e deve receber toda a glória, toda a honra. Nós ficamos felizes por ser parte desse ministério. Reconhecemos que não merecemos estar com Jesus e não merecemos muito menos falar, anunciar de Jesus, mas esse é o privilégio que nós temos. Aprendemos com André. Pela sua palavra simples, levou Pedro até Jesus, um homem importante. Eu sempre cito uma pregação, um testemunho de um presbítero que, num momento muito frio, ele não queria ir lá na escola dominical, naquela classinha lá com 3 pessoas só,
na neve, né? Mas ele falou, é minha obrigação, faço parte da escala hoje, foi lá e pregou o evangelho. E um dos 3 alunos era, eu sempre troco o nome, mas eu acredito que era o Spurgeon que estava lá. E ele se converteu naquele momento. Um homem que é sem nome, mas que anunciou, que Deus o usou para falar a outras pessoas. Às vezes a gente fica meio acanhado, né? Mas quem sou eu para falar, para anunciar, ou para mandar uma mensagem, ou para entregar um folheto? Mas se Deus quer te usar, é dessa forma simples. E tem mais anônimo do que estrela, mais anônimo do que grandes nomes. Basta a gente olhar no nosso país, né? Quem são os grandes conhecidos pregadores? Você põe nas mãos, acho que não dá para contar nem 10, né? Mas muitos irmãos, homens de Deus, que estão aí. A gente aprende com Pedro. O que nós aprendemos com Pedro? Pedro não resistiu à mensagem, Pedro foi levado pelo seu irmão, mas principalmente não o que a gente aprende com Pedro, a gente aprende com o que Jesus fez com Pedro. Jesus mudou o seu nome. Aí a gente volta no nosso tema. Nós percebemos que Pedro encontrou uma nova identidade. Todo mundo que encontra com Jesus tem que encontrar uma nova identidade. Você não pode dizer, eu encontrei com Jesus, eu sou salvo, mas continuar o mesmo, sem ser transformado. E cada dia que nós encontramos com Jesus, nós somos transformados. Há uma transformação maior, né? Mas há a transformação que vai ocorrendo dia a dia, Deus agindo na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, nos usando. Nós precisamos crer nisso. Nós não somos escravos, nós não somos fadados a viver no mundo como pecadores, como o mundo vive, como essa identidade aí de perdidos, mas nós podemos ter essa nova identidade, esse novo nome. Aprendemos com Filipe. Filipe foi aquele que foi diretamente chamado por Jesus. Como isso é bom. E às vezes Jesus puxa a gente pela orelha mesmo, né, e fala conosco. Mas aparentemente a gente vê um Filipe que instantaneamente quer levar a mensagem a outros. E ele lembra de Natanael. E ele podia ter ficado bravo. Sabe quando você tem certeza de uma coisa e a pessoa fala desdenhando daquilo que você está apresentando, daquilo que você está falando? O que passa pelo nosso coração? Raiva, né? Você fala, então tá bom, você não quer ver Jesus? Eu avisei, perdeu porque não acreditou, e ainda está falando mal aqui da comunidade, né? Como essa história de que de Nazaré não pode vir coisa boa? Já ia dar um problema isso, né? Que pessoa preconceituosa. Mas ele não desistiu, ele diz, vem e vê. E nessas palavras a gente vê coragem, a gente vê insistência, a gente vê confiança. Insistente, porque ele continuou ali. Vem e vê. Sabedoria, porque ele teve paciência e usou as melhores palavras, mas principalmente confiança, porque ele não estava falando de qualquer coisa, ele estava falando de Jesus, ele estava falando de alguém que realmente era Deus e poderia transformar a vida e poderia salvar. Então, quando nós anunciamos Jesus, nós temos que ter também essa sabedoria, nós temos que ter essa confiança e a insistência. Com certeza nós aprendemos muito com Filipe. E com Natanael, nós aprendemos que ele foi um homem bom, um homem sincero, um homem que soube mudar de posição quando encontrou Jesus, um homem que, mesmo enquanto aguardava Jesus, ele já buscava viver o Evangelho, buscava viver com Jesus. Em todo tempo, ele foi conhecido, né? Já pensou que honra você ser recebido por Jesus com essas palavras? É muita honra. Jesus vem e fala, né? Olha, homem, esse homem em quem não há dolo.
Natanael aproxima-se de Jesus e ele diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ele não falou isso nem de Pedro, né? E aí fala isso de Natanael. Então nós aprendemos que podemos buscar e devemos buscar viver assim, próximos com Jesus, ao lado de Jesus, perto de Jesus, porque é para esse propósito ao qual nós fomos chamados. A questão é então, irmãos, nós conhecemos Jesus, e a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, quem é Jesus, nós temos uma missão dupla: viver o Evangelho e anunciar o Evangelho. E é esse o desejo do nosso coração em trazer essa mensagem, para que nós possamos, mais uma semana que nós temos pela frente, a gente não vai voltar a ler a Bíblia e voltar a buscar Deus só no outro domingo, né? Mas mais uma semana que nós temos pela frente, que nós possamos viver, anunciar o Evangelho e possamos ter encontros com Jesus, aprendendo sempre com Jesus. Ele tem muito a nos ensinar. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, ó Deus, pelo privilégio de poder olhar nessas páginas, um momento tão especial, quando a igreja do Senhor Jesus está nascendo, um hall de 3, 4, 5 pessoas, ó Deus, que vieram a povoar, ó Deus, essa igreja do Senhor, ó Pai. Ó Deus querido, obrigado, ó Pai, pela oportunidade, o privilégio de também fazermos parte, Deus, desta etapa, nova aliança, quando Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito que fala aos nossos corações, que nos ensina, Deus. Ó Pai amado, que o Senhor nos abençoe nessa forma, Deus, que nós estamos estudando, para que nós realmente possamos conhecer mais de Jesus, vivenciar mais Jesus na nossa vida, no nosso coração, e também saber mais como falar de Jesus a outras pessoas. Que em cada momento que nós nos reunimos para estudar o Evangelho de João, ó Deus, possamos estar sentindo como se estivéssemos realmente reunidos com o Senhor, na Tua presença, ouvindo do próprio Senhor, ó Deus, esses ensinamentos que o Senhor deu diretamente a esses Teus servos, ó Pai, e também dá a nós. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por essa noite, por esse domingo, ó Deus. Obrigado por tudo, ó Pai. Fortalece as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.